E agora, a conversa no Jardim foi feita lá numa praça, no meio de uma rua, em São João do Arraial, com um cidadão que foi prefeito da cidade e que tem uma história, que é o deputado Francisco Lima. Um político, por favor, que ninguém entenda que eu estou fazendo campanha para o Lima. O Lima não precisa de cabo eleitoral, muito menos de mim. Mas eu fiquei impressionado com a capacidade, com o poder de articulação que o Lima tem e principalmente com a visão que ele tem do mundo. Foi uma entrevista que me deixou bastante satisfeito. Confiram. Minhas irmãs, meus irmãos, hoje o quadro Conversa no Jardim é um jardim especial aqui no município de São João do Arraial. Se você não sabe onde é que fica exatamente, me permita, assim, grosso modo, dar uma explicação bem primária. Fica aqui entre Matias Olímpio e Esperantina, a 220 quilômetros de Teresina, aproximadamente. Bom, o que estamos fazendo nesse município, perdido aqui na região norte do Piauí? Algo que nos enche da maior alegria. Estamos aqui, primeiro, a convite da Câmara Municipal de São João do Arraial para um encontro, para uma reunião com o Conselho Estadual de Cultura do Piauí e para participar do festival, um festival que se faz aqui, que é uma coisa que já monopoliza as atenções durante o período de realização deste evento. E tudo isso que nós estamos vendo aqui tem a mão, ou tem ideias, ou tem uma contribuição de um cidadão que hoje é deputado estadual, que é o Francisco Lima, mas que foi prefeito desta cidade. Lima, me diga uma coisa, como surgiu a ideia de se criar iniciativas associativas, digamos, iniciativas que valorizem o trabalho de grupos e não necessariamente o trabalho do indivíduo isolado na comunidade? Não, primeiro é dizer que toda cidade ou todo município, ele só se desenvolve se tiver gente envolvida para poder contaminar outras pessoas. São João é um município de IDH muito baixo, associado principalmente ao extrativismo e à questão da educação. E quando assumimos aqui, tentamos mexer com as pessoas. Eu dizia que nós tínhamos que transformar o município numa fábrica de gente vivendo com dignidade. Então foi a partir daí que começamos em todas as áreas, na educação, na saúde, na cultura e na economia, motivar as pessoas para encontrarem um norte, não é? Bom, falar e motivar as pessoas, os políticos falam do modo geral, estão sempre falando, mas como efetivamente fazer isso? Um município muito pobre, agricultura de subsistência, extrativismo, ou seja, gente quebrando coco, tirando tucum para vender por uma ninharia aos donos, aos proprietários da terra. Como é que vocês conseguiram sensibilizar essas pessoas para que elas se tornassem proprietários dos seus negócios? Aqui hoje tem gente criando peixe. Nesse município hoje tem gente criando galinha, criando porco, gente de alguma forma gerando economia. Qual foi a mágica, se é que existe mágica nisso? Não, a partir das riquezas que nós temos no município, não são poucas, né? As riquezas naturais, começamos a se discutir uma saída, o que a gente consome e o que a gente produz. E vimos que a gente trazia muito mais coisa de fora do que o que a gente consumia aqui. Então, foi isso que levou a definir uma estratégia de fortalecer a economia, inclusive criar o hoje conhecido Banco dos Cocais, que financia essa atividade. Mas também investir fortemente na educação, fazer com que as escolas pudessem se voltar para uma educação empreendedora e que o povo tenha orgulho de fazer parte da identidade que tem de fazer parte deste município. Aí o resgate das raízes culturais, como o tambor de crioula, como as quadrilhas, e trabalhar isso em todas as faixas etárias, trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos e com idosos. Então é preciso essa integração entre gerações e também fazer isso no campo da região. Então nós trabalhamos a economia apoiando
o financiamento de atividades, mas também formando gente a partir de uma escola de formação por alternância e trabalhando uma visão integral dentro de, eu acho que a primeira, se não a única escola de tempo integral de um município no estado do Piauí. Então, aqui a gente fez. E terminamos trabalhando essa coisa da cultura a partir de um festival cultural que tem uma efervescência muito grande, integrado a partir das escolas municipais. Você falou uma coisa aí, eu não tive oportunidade, cheguei hoje aqui já à tarde, ainda não tive a possibilidade de visitar escolas, mas me fala um pouco dessa escola que ensina técnicas de produzir, mas que também estimula as pessoas a serem empreendedores. Você me falou que o aluno estuda durante um período, depois ele volta para a sua família, para a sua comunidade e vai se transformar numa espécie de agente capaz de mudar hábitos e capaz de ensinar outros a produzirem riqueza. Como é que é essa experiência dessa escola? Pois é, a EFA Cocais, como é conhecida, Escola de Formação por Alternância dos Cocais, ela atende a pessoa do município de São João do Arraial e também da região. Então, ela prepara as pessoas para serem empreendedores, não apenas para serem servidores públicos. E nós buscamos parcerias com empresas e até com governos, tanto a nível estadual como a nível federal, como instituições financeiras, como fundações de doação, para que determinados projetos que são vivenciados pelos alunos nas escolas depois sejam multiplicados em suas comunidades. Então, os alunos ficam 15 dias na escola e nos outros 15 dias eles retornam para a sua comunidade. E eles são acompanhados por monitores da escola nessa vivência lá na sua comunidade. Então, essa é a ideia, é formar gente para pensar uma estratégia empreendedora. A gente entender por que os Estados Unidos é mais rico, que o Brasil é fácil, por que São Paulo mais do que o Piauí é fácil. Agora, por que numa mesma família tem pessoas que tiveram as mesmas oportunidades e umas desenvolvem mais do que outras? Então, é o que eu chamo de capacidade de fazer acontecer, que é o empreendedorismo. Então, a ideia é exatamente preparar as pessoas para aproveitar o que elas têm e saírem dessa condição de miséria. A pobreza não é uma carência de recursos, ela é mais uma carência de espírito. É as pessoas acreditarem que elas são capazes e elas acreditando, elas encontram a solução que for mais adequada àquele momento em que ela vive e àquela região em que ela convive. O deputado Lima falou tantas vezes em cocais, cocais, cocais. Você seguramente está pensando que aqui nós temos babaçu, matas enormes. Não, cocais aqui é outra coisa. Eu ainda estou com uma certa dificuldade para entender essa história dos cocais. Mas posso garantir a vocês que esse município tem uma coisa sui generis. Eu sei que existem outras experiências pelos Brasis, mas esse município tem uma moeda. Ah, você não está acreditando? Tem papel moeda. Alguém tem um dinheirinho daqui do município? Me empresta aí, se alguém tiver, me empresta um dinheirinho do município, porque aqui tem uma moeda mesmo, chamada cocais, que essa moeda circula regularmente no município. Me traga aqui, meu irmão, por favor. Olha aqui, Lima, olha aqui. Isso é dinheiro. Isso vale R$10. Olha, é dinheiro mesmo. Isso aqui circula no município regularmente. Se eu chegar agora aqui na farmácia e quiser comprar uma pastilha, eu compro com isso aqui e depois a pessoa vai ao banco, o comerciante, e recebe esse valor aqui. Lima, como é que nasceu a ideia desse dinheiro? Primeiro me explica para o pessoal de casa o que é cocais, que eu ainda também não entendi muito bem. Bora. Bom, cocais é a nossa paisagem, mas é também uma sigla, que é digamos assim, o dono do banco é o Centro de Organização Comunitária e Apoio à Inclusão Social. É uma ONG que reúne as entidades comunitárias do município e que gerencia o banco. Né? Então, ela tem vários significados. O banco é um banco como outro qualquer, só que é um banco para atender grupos de baixa renda. Então, ele gerencia recursos de várias fontes, mas principalmente do Fundo Municipal de Apoio à Economia Solidária. Ele financia projetos de inclusão produtiva e esse banco, ele gerencia também
o cocal, que é uma moeda local, que circula normalmente aqui. Em qualquer estabelecimento que você chega aqui, recebe cocal sem nenhuma dificuldade. Tem uma conta que lastreia ela em um banco oficial, então só circula no mercado a quantidade de dinheiro que essa conta que ela pode cobrir. Então, esse é o cocal. E é um banco de apoio à produção, mas apoio para grupos de baixa renda, mulheres, jovens e empreendedores de um modo geral. As pessoas demoraram muito para aceitar essa ideia de uma moeda local, não ficaram desconfiadas de que isso aqui poderia ser só um truque. De repente eu chego com a minha galinha e no lugar de receber real, você me dá 20 cocais. E se eu não conseguir comprar o arroz, a farinha, o feijão, como é que as pessoas reagiram a essa iniciativa? Não, no início não foi muito fácil, né? E lembrando aí lá 2006, nós estamos falando de 2006, nós precisávamos apoiar o financiamento desses grupos de baixa renda e tinha uma atividade que a gente estava apostando, que era a aquisição da alimentação escolar da agricultura familiar. E tinha um problema que a gente precisava resolver. Era a burocracia. A prefeitura precisava pelo menos de 30 dias para poder pagar o fornecedor. De a gente ter um mecanismo que seria uma espécie de um vale. E aí alguém disse, por que a gente não cria um banco e o banco emite um vale para os produtores que fornecem mais de 70% da alimentação escolar, da agricultura familiar aqui. Nós somos o primeiro município do Brasil que teve uma lei específica autorizando o município a comprar a alimentação escolar da agricultura familiar. Então, o cocal veio como uma alternativa imediata, mas também pensando no apoio aos grupos que buscavam financiamento. Nós fizemos uma capacitação, digamos, em massa. Ali, na época, quase 50% da população economicamente ativa, ela foi capacitada. E as pessoas perguntavam, bom, e aí? O e aí como é que eu vou conseguir um recurso para financiar uma produção de bolo, ou de biscoito, ou de sandália, ou de polpa de fruta, ou de produção de peixe? E aí o poder público não poderia fazer isso diretamente, tinha que ter um instrumento. E o banco veio também para apoiar esse processo de inclusão produtiva e de incentivo à produção no nosso município. A escola, ela é parte desse tripé. Nós temos o centro que organiza a comunidade e os produtores, que é o Centro Cocais, que é o mantenedor do banco. Nós temos, de um outro lado, a escola que forma os técnicos, que é a EFA Cocais, e nós temos o Banco dos Cocais, que é quem financia. Então, veja só, é uma rede de instrumentos controlado pela sociedade civil, não é governo. A prefeitura apoia essas iniciativas, mas quem controla ele é a sociedade civil. Esse é o que nós entendemos um modelo de sonho, do nosso sonho, de ter uma economia mais dinâmica a partir da sociedade mais democratizada e mais atuante e controlando os recursos, independente de quem seja o gestor. Além do festival, tem muito mais coisa a aprender aqui. Hoje eu já aprendi um bocado.